Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Professor Antônio aqui para mais uma aula. Essa aula é continuação da aula da terça, onde a gente começou falando da distância entre dois pontos, né? Terceiro ano aí que está começando a maratona Enem, então esta é uma boa aula aí, com um bom conteúdo que sempre está presente aí em diversas situações nas provas do Enem. Então, antes de começar a aula, se você é aluno da rede estadual e está nos assistindo, baixe o aplicativo do Conecta aí para interagir com a gente, mandando a mensagem, mandando a escola onde você estuda, mandando seu nome, sua turma, para a gente deixar aquele alô para vocês. E tudo isso sem consumir os dados móveis, né? E passa aí também nas redes, segue o perfil do EducaPE, segue o perfil do professor Antônio, que é professor _Antônio, se inscreve no canal do EducaPE se você está assistindo pelo YouTube e se inscreve também, já que você está aí no YouTube, se inscreve aí no canal do professor Antônio, deixa aquele joinha aí pra gente ficar aí alegre e continuar esse trabalho para vocês, beleza? Então vamos começar a aula de hoje, que é uma retomada da aula de ontem. Hoje a gente vai fazer mais exercícios e aplicar alguns desses conteúdos nessas resoluções desses exercícios. Olha só a primeira parte de hoje aí, que foi que a gente fez ontem. Ontem a gente começou falando sobre a distância entre dois pontos. E retomando para você aqui, você pode resolver a distância entre dois pontos sem precisar da fórmula, né? Lembrando que aquela fórmula nada mais é do que uma aplicação do teorema de Pitágoras. Olha só, calcular a distância entre esses dois pontos que está aí na tela de vocês. Eu tenho esses dois pontos, aparentemente parece algo bem difícil, mas para se tornar simples, você pode pegar esses dois pontos e colocar no plano cartesiano. Veja só, quando eu coloco esses dois pontos no plano cartesiano, eu posso formar um triângulo retângulo aqui, ó. Olha o triângulo retângulo, ó. Forma aqui o triângulo retângulo. E a partir dessas informações, eu tenho os catetos do triângulo. A hipotenusa vai ser exatamente a distância do ponto A até o ponto B. Então aqui, ó, a diferença entre as abscissas me dá o cateto, me dá a medida de um cateto, que vai de 1 até 4, então tem 3 unidades. E a diferença entre as ordenadas, né, que vai de 1 até 3, me dá a medida do outro cateto. Então de 1 até 3 tem 2 unidades. E aí eu aplico o teorema de Pitágoras. A distância ali que eu quero de A até B é a hipotenusa, aí o outro cateto ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado. Aí a distância de A até B fica 4 mais 9 e ali vai dar a raiz de 13. Então você tem aí, sem a aplicação de fórmulas, o cálculo da distância entre dois pontos. Mas se você quiser utilizar esta fórmula para calcular a distância entre dois pontos, você faz o caso geral. Lembrando aqui, ó, que a variação de y é y de A menos y de B. Coloca isso entre parênteses. A variação de x ali embaixo vai ser o x de A menos o x de B. Coloca isso entre parênteses, porque na hora de aplicar o teorema de Pitágoras, vai ficar da seguinte forma: a distância entre os dois pontos ao quadrado, que ela é a hipotenusa, você vai pegar um cateto, elevar ao quadrado, um cateto é xa menos xb ao quadrado, e o outro cateto é ya menos yb eleva ao quadrado. E esse expoente 2 aqui, a gente sabe que ele passa para o outro lado na forma de raiz. Então eu venho aqui, ó, e passo a raiz nisso tudo aqui. Então fica a raiz quadrada desse negoção aí bem grandão. Mas lembrando que isso aí é apenas a aplicação do teorema de Pitágoras, beleza? Então vamos aplicar agora em outras questões. Isto foi falado na aula de ontem. Olha só a primeira questão de hoje. Ele diz assim: os pontos 2, 3, 5, 3 e 2, 7 são vértices de um triângulo retângulo. Opa, se o triângulo é retângulo, eu já sei que eu posso fazer aí a aplicação do teorema de Pitágoras. Aí ele pergunta: calcule a área desse triângulo. Melhor ainda, porque se o triângulo é retângulo, a área é a multiplicação dos catetos dividido
por 2, né? Porque a base vezes a altura. A base e a altura são os catetos do triângulo retângulo. Quando você tem um triângulo retângulo e ele estiver pedindo a área, basta multiplicar os catetos e dividir por 2. Porque a base e a altura serão os catetos. Então, olha só, eu já adiantei aqui para a gente, para não ficar construindo desenhos, e coloquei os pontos no plano cartesiano. Você pode fazer isso em casa, tá? Você pode fazer um esboço da figura, colocando esses pontos no plano cartesiano, para visualizar melhor, para ficar mais fácil a resolução. Se você aparentemente pega os 3 pontos, você sabe que 3 pontos formam um triângulo, 3 pontos não colineares formam um triângulo. Mas como é que você vai calcular a área desse triângulo? Claro que na geometria analítica tem uma formulazinha para calcular a área de um triângulo a partir de 3 pontos. Mas existem outras maneiras de você resolver isso sem lembrar de fórmula da geometria analítica. Tá? E nesse caso aí é até mais simples, porque o triângulo é retângulo. Coloquei, está aqui o ponto A, veja. O ponto A é 2, então você vem aqui, 2, 3. Então 2 e 3. Depois o ponto B é 5 e 3. Então 5 e 3. E ligou aí o ponto B. E por fim o ponto C, que é 2 e 7. Então 2 e 7. E ligou aqui, ó. Junta esses 3 pontos, formou um triângulo retângulo. Aí a área do triângulo, a gente sabe que é base vezes altura dividido por 2. A base está aqui, ó. Olha, coloquei na malha quadriculada, fica até mais fácil de você contar a medida desse lado AB. São 3 unidades, né? De 2 até 5, 3 unidades. Então a área, a base é 3 vezes, aqui, ó. Agora a altura, ó, na malha quadriculada, o quadradinho desse aqui, ó, é uma unidade e dá 4. Do 3 até o 7, 4 unidades. Então aqui 4 dividido por 2. E a gente sabe que 3 vezes 4 é 12 e 12 dividido por 6 dá 2. Então ali 6, ou melhor, 12 dividido por 2 dá 6. Dá 6, é isso. Eu estou confundindo as coisas. 6 unidades de área. Então 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Alternativa letra B de bola. Dei uma viajada aqui, né? Ainda no ritmo de carnaval aí, a gente trocando as ideias. Mas está tudo certo. 6, letra B de bola. Vamos para a próxima questão, aplicar mais sobre este conteúdo aí, que são áreas no plano cartesiano, né? Essa parte aqui, ela está dedicada a áreas no plano cartesiano, ou áreas em malhas quadriculadas. E para o cálculo dessas áreas, você tem que lembrar das áreas das figuras planas: triângulo, quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, triângulo equilátero, entre outros, além da fórmula da distância entre 2 pontos, que você pode aplicá-la tranquilamente. Se você não lembrasse que tinha que colocar aí os pontos na malha quadriculada, se você não enxergasse que era mais fácil, você teria que fazer aí a distância do ponto A até o ponto B, a distância do ponto B até o ponto C e a distância do ponto A até o ponto C, e descobrir quem são os catetos, né? Que seriam os 2 lados menores. E depois aplicar aí a fórmula da área do triângulo. Olha, mais uma questãozinha aqui agora. Também já coloquei na malha quadriculada, né, para a gente não ter muito trabalho. E aí eu resumi um pouquinho assim. Encontre a área do paralelogramo mostrado abaixo. Um paralelogramo, a gente calcula a área dele do mesmo jeito que calcula a área de um retângulo. É base vezes altura. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque a base forma 90 graus com a altura. Então eu vou traçar aqui, ó, eu vou traçar a altura nesse trecho aqui, ó. E aí formei 90 graus. Então esse segmento em vermelho que eu estou traçando é a minha altura. E a base é o segmento que forma 90 graus com ele. Está aqui a base. É esse pedaço aqui, ó, que vem desse pontinho aqui que eu estou marcando em vermelho até esse outro aqui. Eu vou colocar aqui A e B. E a altura está aqui. Claro, eu poderia fazer o contrário. Eu poderia pegar a altura vindo de lá de cima e formando 90 graus com o outro lado aí que está oblíquo. Mas vai dar mais trabalho para a visualização. Então é melhor pegar esse aqui. Aí quantas unidades tem na altura? Olha, a altura, ó, ele vem daqui do 5 e vem até aqui, ó, o 6.
Do 5 não, perdão, do 2. Veja que a altura está aqui, ó. A altura, ela está nesse trecho aqui, ó, do 2 até o 6. Então, de 2 até 6, 4 unidades. Então, a altura aqui é 4. Agora, vamos descobrir o tamanho da base, o comprimento da base. A base, ela vem de onde até onde? A base, veja que a base, ela vem daqui, ó, do A, e o A está onde? No menos 4, e vai até o B, e o B está onde? No 8. De menos 4 até 8 tem quantas unidades para descobrir a base? De menos 4 até 8. Aí você pode contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 unidades. Tá? Essa é a forma mais simples. Você poderia fazer a subtração. 8 menos menos 4. Ficaria 8 mais 4, que dá 12. E agora eu posso aplicar ali a fórmula da área do paralelogramo, que é base vezes altura. Então, 12 vezes 4, 48. Então, você tem 48 unidades de área. Se cada quadradinho desse aí for 1 centímetro quadrado, a gente tem 48 centímetros quadrados. Certo? Então, fica ligado nessas coisas aí. Você tem que olhar a posição de cada um desses elementos. Onde é que está aqui, ó, a altura aqui, ó, para eu descobrir o comprimento desse segmento aqui, repara que está aqui apoiado no 2 e ele está apoiado no 6. Ó, é a mesma medida aqui. Ó. Se eu pegar essa medida e deslocar lá para cima, vai dar exatamente isso aqui que eu estou tracejando. E a altura, a base, repare que a base, ó, ela está apoiada aqui no ponto A e o ponto A está apoiado aqui no 4, no menos 4, e vai até o B. E o B está apoiado aonde? O B está apoiado aqui, ó, no 8. E de menos 4 até 8 tem 12 unidades. Faz a multiplicação da base pela altura, 48. Vamos à próxima questão, que essa foi muito simples, né? Mamão com açúcar aí para vocês. Vamos a mais uma questão. Olha essa aqui agora, parece ser bem difícil. Eita, e agora? Tranquila essa questão também. Qual é a área do triângulo? Como é que se calcula a área de um triângulo, minha gente? Não precisa aí fazer nada. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Se você está estudando geometria analítica, você vai ver que nos livros de geometria analítica tem uma fórmula para calcular a área de um triângulo a partir de seus vértices, conhecidos os pontos que estão aí no plano cartesiano. E aí você vai precisar calcular determinante, não sei o que, dá um trabalhinho lá, que é a metade do módulo do determinante, né? Mas olha aqui, você não precisa pegar as coordenadas desses pontos. Basta saber a medida da base e a medida da altura. A base desse triângulo está representada pelo segmento AB. Essa aqui é a base. Que vai de quanto a quanto? De menos 2 a 2. De menos 2 a 2 você anda quantas unidades? E aí? 4 unidades, né? Porque você vem de menos 2 até o 0, dá 2 unidades. E de 0 até 2 também dá 2 unidades. Logo, a minha base aqui tem 4 unidades. E a altura? Veja que a altura, ela tem que formar 90 graus com a base e nesse caso aqui, ó, coincide com o eixo Y. Então, vai de menos 2, veja que ela vai de menos 2 até 1. E de menos 2 até 1 tem quantas unidades? 2 unidades para subir até aqui, mais 1 unidade até aqui. 3 unidades. Então, a altura tem 3 unidades. Logo, a área vai ser 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3 é doce, e doce dividido por 2 dá meio doce, que é 6. Alternativa, letra D de dado. Questãozinha bem tranquila. Se você fosse resolver utilizando ali a fórmula da geometria analítica, vai parecer bem mais complicado. Que na verdade não é. Você ia ter um determinante, né? Quem já estudou matrizes, vai calcular o determinante, pegar o módulo determinante e dividir por 2 para dar a área desse triângulo. Mas a gente pode aplicar os conceitos de geometria plana sem nenhum problema. Você pode pegar isso aí, ver qual é a medida de cada segmento desse necessário para calcular a área deste triângulo. E eu separei exemplos que a gente pode resolver sem estar utilizando aquela fórmula da geometria analítica. Olha só essa próxima questão.
Ela é da UFPE, que diz assim: qual é a área do triângulo cujos vértices, ou melhor, com vértices nos pontos com coordenadas 0, 0, 1, 5 e 2, 3. Olha, eu coloquei aqui um plano cartesiano para facilitar o desenho da gente. Quais são os vértices desse triângulo? 0, 0, 0, 0 é a origem, tá aqui, ó. Um dos pontos está aqui. Qual é o outro ponto? 1, 5. 1, primeiro é x, depois é y. E aqui 5. Então eu vou de 1 até 5. Venho aqui, ó, ligou o segundo ponto. Qual é o terceiro ponto? 2, 3. Primeiro é x, 2 e depois y, 3. Então, 2, 3. E aí eu tenho um triângulo. Eu vou ligar os 3 pontos e formar um triângulo. Deixa eu mudar a cor para você enxergar o triângulo. Vamos tentar desenhar aqui as retas, né? Então, você está vendo aí o triângulo. Está certinho esse triângulo. Imagine que o triângulo esteja perfeito. Esse triângulo está perfeito. A perfeição só existe na mente da gente. Então, esse triângulo é um triângulo perfeito. Certo? E agora, como é que eu vou calcular a área desse triângulo? O que é que você vai fazer aqui para calcular? Imagine aqui, ó, um retângulo, fechando tudo aqui, ó. Tá vendo esse retângulo aqui? Eu estou fechando esse retângulo. E vocês estão vendo que deste retângulo, se eu tirar 3 outros triângulos, o que vai ficar é exatamente o triângulo que eu quero. Eu quero esse triângulo aqui do meio, ó. Eu vou pintá-lo aqui. Eu quero esse triângulo do meio. Eu vou pegar a área do retângulo. Primeiro, a área do retângulo. O meu retângulo ele tem 2 de base e 5 de altura. Tá vendo? 2 por 5. 2 vezes 5, 10. Isso é tudo. Então, tem 10. Agora, desses 10, eu vou tirar uns pedaços. Eu vou pintar os pedaços que eu vou retirar. Vou pintar aqui de um azul clarinho. Eu vou tirar esse pedaço aqui, que é um triângulo. Eu vou tirar esse pedaço aqui, que é outro triângulo. E vou tirar esse outro pedaço aqui, ó, que é outro triângulo. Se desse retângulo eu tirar exatamente esses pedaços que estão em azul, o que é que fica? Exatamente a parte preta, aquilo que eu quero, né? Somente aquela parte pintada de preta. Essas partes azuis são triângulos. E como é que calcularia do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Esse triângulo aqui, esse primeiro aqui da ponta, ele tem a altura 5, né? Porque vai de 0 até 5. E a base? A base, ó, repara que a base dele é deste pontinho aqui até esse ponto vermelho. E esse ponto vermelho está onde? Está na medida 1. Então, aqui, ó, é 1 centímetro aqui por 5. 1 vezes 5, 5. 5 dividido por 2, 2,5. Então, já tenho 2,5 para tirar ali. Esse outro aqui, ó, mesma coisa. Você vai pegar a base dele. A base dele, ó, vem de 1, veja que é de 1, daqui, ó, até o 2. De 1 até 2, você tem 1 centímetro. E a altura? A altura, ó, vai de 5, veja, do 5, aí, ó, vou desenhar, vou tracejar aqui, ó, do 5 até esse ponto vermelho. Esse ponto vermelho está onde? Está no 3. Então, de 3 até 5, você tem 2 unidades. Base 1, altura 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1, porque é base vezes altura dividido por 2. E agora o último triângulozinho aqui, ó. A base dele é 2 e a altura é quanto? A altura, ó, vai até o 3, tá vendo? A altura, vou tracejar aqui de novo, ó. A altura vem até o 3. E a base está aqui, ó, 2. Como é que calcula a área do triângulo? Base vezes altura. Base 2, altura 3. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, você tem aí quanto para retirar? Você tem 2,5 mais 1, 3,5. 3,5 mais 3 dá 6,5. Então, dos 10, que era a área do retângulo, você vai retirar aí 6,5. E 10 menos 6,5 vai ser igual a 3,5. Então, aqui, ó, 3,5. Eu estou mostrando para vocês uma maneira de calcular a área do triângulo a partir dos seus pontos sem a utilização de fórmulas da geometria analítica.
Basta posicionar estes pontos no plano cartesiano, fechar um retângulo, marcar exatamente o triângulo que você quer e retirar as partes que são desconsideradas, as partes que não são necessárias para formar aquela figura que você quer. Então vejam que eu marquei o triângulo que eu queria, preenchi com o retângulo e excluí. A próxima questão ela segue o mesmo raciocínio. Eu vou deixá-la pronta para que vocês concluam aí. Vejam só a próxima questão. Ela é da PUC Rio Grande do Sul. Diz, em uma aula de geometria analítica, o professor salientava a importância do estudo dos triângulos em engenharia e propôs a seguinte questão. O triângulo determinado pelos pontos 00, 54 e 38 do plano cartesiano tem área igual a... Aí, feitos os cálculos, os alunos concluíram que a resposta correta era... Olha só, quais são os pontos lá? 00, então um ponto está aqui, ó, na origem. O outro ponto é o 5, 4, então vem aqui, ó, 5 e 4. Então tá aqui, marquei os 5 de x e 4 de y. Marca aqui, 5, 4. E o outro ponto é o ponto 3, 8. Então 3, não saiu 8 aí, mas a gente bota 7, estica um pouquinho aqui, 8. Então 3, 8. Eu vou aqui do 3 até chegar no 8. Eu vou trocar a cor para desenhar um triângulo aqui, bem rapidinho para vocês. Então ligo os pontos aqui, ó. Esse é o triângulo que eu quero, ó. O triângulo formado por esses 3 pontos. Tá vendo aqui, ó? Formado por esses 3 pontos. E aí eu fecho um retângulo. Eu vou fechar um retângulo aqui, ó. Vou fechar um retângulo que pega esse vértice de cima e pega esse outro vértice aqui, ó. Veja. Calculo a área desse retângulo e excluo essas áreas aqui que eu vou pintar de roxo. O que eu vou querer é apenas a parte branca ali, o triângulo de lados vermelhos. Tá? Então ficou fácil porque é a mesma situação da questão anterior, certo? Então olha aí para vocês. Aí você sabe as medidas de cada um desses lados. É só ver onde começa e onde termina cada vértice desses triângulos. Olha aí como ficou bonitinha a figura, até que ficou perfeita. Então essa questão ela vai ficar como um exercício para vocês. Primeiro você calcula a área do retângulo, que é dado por base vezes altura. Olha só a base do retângulo, vem até o 5. E a altura vai até o 8. Eu acabei pulando aqui, o 8 aqui, ó. Pronto, 8. Vai até o 8, né? Então a área do retângulo vai ser 6 vezes 8, que dá 48. E desse retângulo você tem que tirar aquelas partes que estão pintadas de roxo. E lembrando que as partes pintadas de roxo são triângulos. E aí você tem que pegar a base e a altura. Multiplica, divide por 2. Olha só esse aqui, ó, veja. Tem base 5 e a altura. Aí você vê até onde vai o outro vértice desse triângulo. Estou tracejando aqui e veja que ela vem do 0 até chegar no 4. Então a base é 4. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Então essa área daqui é 10. E aí eu posso fazer a mesma coisa para esse. Qual é a altura desse aqui? Ó? Vem do 4 até o 8. E 4 até 8 dá 4, né? E a base dele? A base, ó, vem do 6, aqui, ó, 6 até o 3, né? Então, o restante fica como exercício para vocês. É uma questão muito parecida com a questão anterior. Você descarta essas partes roxas e calcula a área do triângulo branco, a área desejada. Valeu? Até a próxima, se Deus quiser.